Boa noite, companheiros e companheiras. Estou muito feliz em estar aqui e agradeço lisonjeado o convite do nosso MST do Ceará. E como todos sabem, eu também sou cearense. Graças à Assembleia Legislativa e à iniciativa do então deputado e advogado do MST, que se chamava Hermano Leite. Agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês sobre esse tema tão candente. Agradeço o interesse de vocês aqui do Ceará, de Fortaleza, e de todos os companheiros que estão nessa atividade da campanha dos agrotóxicos, dos direitos humanos e a militância aqui de Fortaleza. O tema da Venezuela é o centro da luta de classes hoje na América Latina. Se nós olhássemos o mapa do mundo e pudéssemos comentar aonde a luta de classes está mais candente, onde as forças da burguesia, do império, se confrontam com as forças populares e a esquerda, não é muito difícil identificá-las. Nós temos hoje um confronto na Ucrânia, que não tem nada a ver com o povo russo e nem com o povo ucraniano. É um enfrentamento entre o Império dos Estados Unidos, a OTAN, contra a Rússia. Nós temos a situação do Oriente Médio, centrada na situação do massacre, no genocídio cometido contra o povo palestino, e que agora se amplia geograficamente para o Líbano, para o Irã, para a Síria. Nós temos a situação na África, pouco conhecida aqui no Brasil, infelizmente, e invisibilizada pela imprensa burguesa, mas está em curso na África uma luta anticolonial, anti-império francês, vanguardizada pelo Níger, o Mali, Burkina Faso e o Senegal, que recuperando o espírito do grande Sankara, assassinado pela CIA, então presidente de Burkina Faso, agora uma nova geração de militares inspirados no pan-africanismo se rebelaram e expulsaram as forças imperiais do senhor Macron, recebido nesse país com prosa e verso e agrados e flores. Esses países se levantaram, se insurgiram contra o domínio que ainda permanecia do Império Francês, e pasmem todos, a França aderiu ao euro nos acordos europeus, porém manteve em posição nessas ex-colônias o franco francês. E a moeda é impressa em Paris, e nenhum desses países, apesar de independentes, podia fazer compras no mercado internacional sem autorização da França. Essa era a situação que agora gerou a rebelião. E tomara que se espalhe, provavelmente, para outros países agora do antigo domínio inglês. E aqui na América Latina, aonde que é o centro da luta de classes internacional? Na Venezuela. Então a Venezuela não é uma questão eleitoral, muito menos é um problema do Maduro, ou do seu jeito, ou da sua retórica.
Na Venezuela se está travando há muitos anos a luta de classes, que tem consequências geopolíticas. Entre, de um lado, as petroleiras americanas, os interesses do Império dos Estados Unidos, a burguesia americana, e, de outro lado, o povo da Venezuela, que quer manter o controle do petróleo, para que ele seja usado a serviço das necessidades do povo venezuelano. Infelizmente, o retardo, que depois vou explicar, do resultado eleitoral, provocou uma série de controvérsias e, evidentemente, deu munição para que as forças de extrema-direita em todo o continente, articuladas pelos Estados Unidos, se insurgissem também contra o governo Maduro. E, lamentavelmente, muitos intelectuais e metidos à esquerda aqui no Brasil foram os primeiros a criticar o governo Maduro em troca de 30 segundos na imprensa burguesa. É uma esquerda barata que se vende por muito pouco, por alguns agradinhos da Globo, da Globo News, da Folha, etc. Lamento e espero que algum dia esses companheiros façam autocrítica, porque eles estão, na verdade, se somando aos interesses dos Estados Unidos. Todos nós podemos ter as nossas avaliações, mas nós não podemos ser ingênuos de nos somarmos aos interesses do grande capital imperial. Bem, para entender a que ponto nós chegamos agora, vou recorrer um pouco à história. Foi assim que nós aprendemos com os clássicos. Não é possível entender o momento atual de qualquer situação de luta de classe, seja no Brasil, na América Latina, do mundo, se nós não recorrermos à história. Porque a história nos permite interpretar justamente a evolução dessa luta de classes permanente. Então, na história, um pouquinho mais distante, ao longo do século XX, foram sendo descobertas as reservas de petróleo da Venezuela e se identificou que é a maior reserva de petróleo do Ocidente e muito próxima dos Estados Unidos. Ao longo do século XX, se estabeleceram as petroleiras americanas e depois, na década de 70, por um movimento nacionalista que houve no país, eles criaram uma estatal que é a PDVSA. Mas mesmo com a PDVSA tendo monopólio de extração do petróleo, no fundo elas tinham que vender aos americanos. 70% sempre do petróleo venezuelano era para abastecer o mercado americano. E os Estados Unidos, durante 100 anos, pagou apenas 1% de royalties sobre o preço do barril do petróleo. Finalmente, essa festa imperial terminou quando houveram alguns fatos graves na luta de classes da Venezuela. Em 1992, por conta das reformas neoliberais e do agravamento das condições de vida da população, houve uma revolta em Caracas chamada de Caracas. Durante uma semana a população se insurgiu, foi para as ruas, ocupou o supermercado, buscou os alimentos que estavam passando fome. A resposta do governo de então foi o massacre, que até hoje não se tem estatística. Eu sei que prometeu que funcionava.
culpa é da Keila, viu, quem está em casa. O resultado foi que até hoje não se tem estatística clara, mas foram assassinados pelas Forças Armadas da época entre 7 mil e 12 mil pessoas. 2 anos depois, se insurgindo contra esse massacre que ficou impune, oficiais se rebelaram contra o governo e tentaram fazer uma revolta militar contra o neoliberalismo. Essa revolta foi chefiada por um jovem capitão Hugo Chávez. A revolta fracassou, não teve adesão de todos os quartéis, apenas de alguns. Eles foram presos e condenados a 8 anos de prisão. E o Chávez, então, ficou conhecido de toda a população, porque ele era um simples capitão do exército, que dava aula de histórias na academia do exército. E ele, para se entregar sem derramamento de sangue, pediu uma só condição. Pediu para o governo da época que ele desse a oportunidade de explicar para o povo as razões na televisão. E o governo caiu nessa emboscada. E o governo colocou apenas uma condicionante: 5 minutos. E ele, então, no quartel da montanha que eles tinham tomado, aonde está hoje o seu mausoléu e o seu corpo, em rede nacional de televisão, eles dirigiam o povo dizendo: nós nos rebelamos para que vocês não fossem massacrados de novo. E por agora iremos para a cadeia, mas voltaremos. Essa frase foi definitiva. Ele ficou 2 anos na cadeia e na campanha eleitoral de 96, ele preso, o principal tema da campanha foi que a direita voltou a ganhar as eleições porque prometeu para o povo que daria anistia para o Hugo Chávez. E assim foi. No final de 86, ele foi anistiado e saiu em liberdade. Se calcula que 200 mil pessoas foram na prisão receber. Era o início de uma nova revolução cidadã. E assim foi. Ele passou de 96 a 98 fazendo campanha, e em 98 ganhou as eleições com quase 70% dos votos. Na sequência, eles achavam que era mais um miliquinho idealista que era fácil comprar. Então, no primeiro ano, a burguesia venezuelana e o Império o tolerou. Porém, na medida em que ele foi avançando nas reformas, aprovou a ideia de uma Constituinte. E na Constituinte estava claro, uma das leis aprovadas, que qualquer dúvida que haveria na democracia deles, sempre deveria ter plebiscito popular. Ou seja, a Constituinte reconheceu que o poder máximo não era mais o Congresso, não era o Poder Judiciário, nem a Presidência da República. O poder máximo para os nossos advogados constitucionalistas, se tiver algum aí, o nosso querido procurador, que eu não vou citar o nome para não estragar o currículo dele, era de que a autoridade máxima da Venezuela se chamava povo venezuelano. E que o governo deveria consultar o povo sempre que havia dúvida. E foi assim que, ao longo desses 25 anos, a Venezuela teve 31 eleições, ou plebiscitos ou eleições. Não há na história moderna da democracia burguesa formal nenhum outro país que fez tantas eleições em pouco tempo, mesmo seguindo essas regras. Eles criaram um novo sistema eleitoral, que foi a adoção da urna eletrônica, mas combinada com o voto impresso. De maneira que cada cidadão lá vai votar, todo o eleitor lá é identificado pela digital,
para não haver substituição ou morto votar, como às vezes acontece, inclusive, no Brasil. E, após a identificação, ele vota na urna eletrônica e, em seguida, sai impresso o voto dele. Ele confere se foi aquilo que houve e bota numa urna comum, como as nossas. Como nós aqui tínhamos. E aí, no final da urna, os mesários contam o que apareceu na somatória do computador com os votos impressos. E fazem uma ata, então, conferindo que houve coincidência entre votantes, impressos e a urna. Esse sistema já foi checado por inúmeras instituições e todo mundo concorda que talvez seja o sistema mais seguro de garantir a vontade do eleitor. E então os Estados Unidos, frente a essa nova conjuntura do Chávez, passou a implementar na Venezuela o que se conhece como as guerras híbridas. Para quem tiver interesse, recomendo. Nós aqui no Brasil publicamos um livro, As Guerras Híbridas, pela editora Expressão Popular. Vocês podem entrar lá na página, se quiserem comprar, comprem. E se não, está disponível em PDF para vocês lerem no computador, que é muito desagradável. Nas guerras híbridas, o pesquisador pegou todos os documentos das Forças Armadas Americanas. E lá está descrito uma série de táticas que as Forças Armadas e a CIA, chamado Estado Profundo Americano, adotariam para controlar as colônias, para controlar os países que se insurgissem contra os interesses deles. E lá está descrito. Ou seja, os Estados Unidos, a partir desses documentos do final da década de 90, se deram conta que a correlação de força nos países não era possível mais resolver pela intervenção militar dos marinhos. Além do que o custo de vidas americanas seria alto, era impossível ficar invadindo cada pouquinho o país. Seria muito desmoralizante. E eles precisavam de formas legais que não desmoralizassem e não demonstrassem seus verdadeiros interesses. Então, todas as táticas descritas no livro de Guerras Híbridas, eles aplicaram na Venezuela. Já começando em 2002, quando eles deram um golpe contra o Chávez. Cooptaram alguns generais, ainda da velha marca, derrubaram o governo, levaram o Chávez preso e tinham condenado à morte. O cartel de Caracas chegou aí na prisão, que era numa ilha, da extrema-unção. E foi nesse vacilo que Deus existe, né? E a dialética funciona, que Chávez entregou num papel de cigarro o bilhetinho para o soldado que estava de plantão. E escreveu no bilhetinho: eu não renunciei e eu estou vivo. E botou o telefone da filha dele. O soldadinho, que se identificava muito com Chávez, terminou o plantão dele, correu para o telefone e avisou. E a filha daí botou a boca no trombone. Foram questão de horas que não fuzilaram Chávez. Como Deus existe, 6 meses depois que ele voltou ao poder, o cartel de Caracas morreu de câncer. É a prova que Deus existe. Então, o povo cercou o palácio, exigiu o seu retorno, vocês conhecem a história. Depois organizaram uma greve petroleira. Depois fizeram um bloqueio econômico. Depois impediram peças de reposição na PDVSA. O nível de produção de petróleo da Venezuela, logo que o Chávez ganhou a eleição, era 3 milhões de barris diários. Há 3 anos, quando chegou o nível mínimo, chegou a 700 mil barris. Porque o petróleo é a principal fonte de renda do país. Então o Império tentou bloquear para evitar
Como que ele evitava? Não botaram as peças de reposição, porque a indústria petroleira foi construída na Venezuela pelas empresas americanas durante 100 anos. Então não adianta chamar os russos, o Irã, ou presos a Petrobras, porque as peças não são as mesmas. Depois aplicaram um golpe fenomenal, que foi uma inflação provocada pela taxa de câmbio. Uma página, um portal de Miami, todos os dias alterava a taxa de câmbio do dólar com o bolívar. E baseado nessa portal, dirigido pela CIA, gerou inflação no país, causando enormes problemas, porque todo mundo se referenciava que a taxa de câmbio não era do Banco Central, era daquele portal lá de Miami. Eu poderia ficar até a meia-noite contando outros fatos da Guerra Civil, mas vou simular que vocês comprem o livro. Por último, o presidente Maduro, agora reeleito, sofreu 3 tentativas de assassinatos. Todas elas através de drones. E felizmente ele conseguiu escapar de todas, mas em um dos casos, um dos seguranças dele morreu. Ou seja, o drone errou o tiro e acertou o segurança na orelha. Então é nessas circunstâncias que, seguindo a Constituição, que determina a cada 6 anos a eleição, é que nós tivemos a eleição agora, do 28 de julho. Eu estive lá, junto com os 30 observadores brasileiros, alguns da área jurídica aqui do Brasil e a maioria dos movimentos populares. Não? E dos partidos, eu acho que havia o Fórum de São Paulo, o PT, não vi lá o PSOL, mas havia uma boa representação da delegação brasileira no conjunto de observadores internacionais que fomos credenciados em 910 de 103 países. E nós andamos por qualquer lugar, podemos fazer qualquer visita e qualquer pergunta. E houve, evidentemente, um momento durante aquele período antes da eleição, justamente porque já não podia fazer campanha, em que nós tivemos uma reunião de trabalho com o presidente Maduro e os 910 delegados, onde ele fez uma exposição muito mais sobre a história da Venezuela, já que lá tinha 103 países, então muita gente, como não era latino-americano, também desconhecia detalhes da história que eu aqui repassei brevemente. Então, o que aconteceu na eleição que causou esse tumulto todo? Havia 8, 10, eu perdi a quantidade de candidatos de oposição. Todos os candidatos assinaram o documento antes da eleição que reconheceriam o resultado, menos o Edmundo. Sintomático, né? Se ele acha que vai ganhar as eleições, ele deveria ser o mais interessado em assinar o documento, que depois das eleições todo mundo reconheceria, inclusive a vitória dele. Mas ele foi o único que não assinou esse documento, perante o sistema eleitoral. E, já uma semana antes das eleições, a essa oposição que não está unida, e eu acredito que daqueles 8, realmente, a turma da Corina e do Edmundo representa a extrema-direita, o bolsonarismo. É o mesmo discurso, as mesmas táticas. E os outros 7 é, digamos, uma oposição civilizada, republicana, tucana, se quiser, para citar a nossa forma. E chamou a atenção que uma semana antes, esse setor da extrema-direita, igual fizeram aqui, portanto, Manuel mesmo, começaram a dizer que eles já tinham ganhado a eleição, que haveria fraude. Mas como? Se não houve ainda a votação? Você imagina lá pelo dia 20 de julho, tu ligado à televisão, lá só tem a televisão estatal, tem a chavista, claro,
Nós temos 6, 7 canais. E vocês assistem missa, assistem culto evangélico, assistem a novela da Globo lá, e fazem oposição ao governo. Então, nas redes de televisão do país, essa oposição ficava repetindo que haverá fraude, vai fraude, nós já ganhamos a eleição. E nós de fora ficávamos assustados. Como você ainda não ouve? Mas nós conhecíamos a mesma cantilena. E lembro do Bolsonaro aqui. Nós. Bem, no meio do dia da eleição, aliás, na noite anterior, 27, um grupo de mercenários que entrou no país fortemente armado da Colômbia tentou explodir a subestação elétrica, que deixaria a metade do país no escuro. Felizmente, as Forças Armadas, já prevendo esse tipo de ataque, prenderam eles antes que os dinamites explodissem. E com isso evitaram o caos. Você imagina, o dia da eleição, metade do país não pode votar? Seria aí uma denunciar Maduro e todo aquele negócio. E no dia 28, a eleição transcorreu normalmente, parecia as nossas aqui. Claro, sempre muitas filas. Eu acho que lá eles têm tem muito mais eleitor por urna. Como confiam que é mais rápido, eles botaram muito eleitor, tradicionalmente. Aqui as filas são menores, vocês sabem. Vota 100, 200 pessoas por urna, então é mais rápido. Mas lá sempre teve fila. No entanto, a Constituição garante, enquanto tiver um cidadão na fila, a urna tem que ficar aberta. E pode ir até meia-noite. Mas, lá o prazo de orientação era às 17, quando foi 18 horas, encerrou a votação, ou seja, não tinha mais votantes. Na sequência desse mesmo dia, o que acontecia na urna? Todos os partidos tinham fiscal cada urna, como é aqui. Aí a mesa fazia a ata, essa famosa, onde apareceu o resultado dos 8 candidatos e todo mundo assinava. Aí o presidente da mesa, com base nessa ata, mandava os dados para a central dos computadores do CNE. E aí foi o primeiro problema. Um poderoso computador instalado na Macedônia do Norte. Por que na Macedônia do Norte? Porque esse país não obedece às leis da União Europeia, né? E está fora, digamos, da alça do Tribunal Penal Internacional. Ele não é associado do Tribunal Internacional. Então, sintomaticamente, e como o presidente denunciou, provavelmente quem bancou esses computadores foi o senhor Must, aquele mesmo que financiou o golpe na Bolívia e que, denunciado pelo golpe na Bolívia, foi descaradamente no New York Times e disse: eu tenho poder para dar o golpe de Estado aonde eu quiser, de acordo com os meus interesses. Pois é esse senhor que se envolveu lá na Venezuela e garantiu os poderosos computadores da Macedônia do Norte. E lá da Macedônia do Norte, eles hackearam a página. Então, tradicionalmente, o CNE subia a folha de cada urna para a página, de maneira que os votantes daquela urna, os fiscais do partido sabiam, mas o votante comum não sabia o resultado. Então, eu não podia entrar na página e dizer assim: quero ver como é que foi na minha urna. Como é muito curioso, todos nós, né? Como é que foi na minha urna? Entrava na página e não entrava. A página foi alterada. Então já cria confusão. Ah, não está na página do CE, estão fraudando. Entendeu? E o próprio CNE, vítima desse sistema de hacker, não conseguia somar. Então, de fato, criou uma confusão. Então, o CNE procurou somar até 80% do que ele conseguiu de atos e fez uma projeção em que a diferença entre o Maduro e o Edmundo era imutável, em termos percentuais. E, à meia-noite do dia 28, declarou o Maduro vencedor, por 52% a 43% ou 44%. Note, uma diferença percentual maior do que a nossa eleição aqui. Note. Bem, aí se estabeleceu o que eu pude assistir com esses olhos,
uma situação de terrorismo. Eu não tinha visto isso nem no golpe contra Dilma e nem depois da campanha do Bolsonaro. Lá se estabeleceu o terrorismo. Em 24 horas eles começaram a botar fogo em hospital, fogo em escola. As escolas eles escolheram as mais bonitas para criar um pânico. Jogavam bombas molotov em estabelecimentos comerciais para criar aquele pânico. E imediatamente o comércio fechou, apesar de que era feriado até as 2 da tarde. Então, de manhã eles fizeram esse terrorismo, aí é que o comércio não abriu mesmo. E repetir, a dona Corina foi para a televisão, nós temos atas que comprovam que nós ganhamos por 70% dos votos. Estabeleceu o pânico, ou a confusão toda. Eu ia viajar na terça-feira, não pude chegar ao aeroporto. Eu e vários observadores internacionais, porque eles trancaram com pneus, botando fogo, o túnel que dá acesso ao aeroporto. Quem já foi para Caracas sabe desse trajeto que é descendo a serra, tem que passar por um túnel. Eles botaram pneus e alguns molequinhos, e isso impediu que os carros descessem. No caso, eu estava com uma van do Ministério, não conseguiu passar, só consegui voltar ao país quando começou a se normatizar na quarta-feira. A polícia, que eles chamam a Guarda Nacional Bolivariana, desde a época do Chaves, tem uma regra do seu manual de conduta, que foi ideia do Chaves. Nenhum venezuelano pode matar outro venezuelano pelas Forças Armadas. Então a polícia ela não atira. No máximo eles usavam gás lacrimogêneo, no máximo iam com umas motos assustar a molecada. Mas quando os crimes de terrorismo se aumentaram, eles fizeram muitas prisões. E quem encontraram entre os presos eram jovens de duas naturezas. Um setor de jovens eram recém-chegados dos Estados Unidos, e daí eles confessaram. Eles estavam migrantes dos Estados Unidos, e lá foram cooptados, treinados, pagos, para voltar para o país e cometer aqueles atos. Lá eles aprenderam a usar coquetel molotov, lá eles aprenderam a usar dinamite, e qual é os alvos para criar terror na população. E outra facção dos molequinhos que faziam esses atos era lumpes das periferias, que tem, infelizmente, em todas as nossas cidades da América Latina, e eles receberam $200 por dia dessa turma da Corina, que, por sua vez, deve ter recebido da CIA. Então, o manual de comportamento foi mais ou menos o parecido, que aqui nós esquecemos, do que aconteceu mesmo no Brasil entre 1º de novembro e 8 de janeiro. O manual foi o mesmo. Vocês imaginam se aquele caminhão de explosivos carregado de gasolina tivesse explodido no aeroporto de Brasília? Eles tentaram invadir a Polícia Federal aqui no Brasil. Assim como depois, dia 8 de janeiro, cometeram aquelas besteiras. Então, esse foi o cenário. De fato, há uma confusão enquanto as atas não sejam somadas definitivamente. O que o presidente Maduro fez foi apresentar recursos no Tribunal de Justiça, que é um outro poder paralelo ao CNE. Lá não é como aqui que mistura os ministros. Lá o CNE é uma coisa, é um poder. O Poder Judicial é outro. Então o governo entrou no Superior Tribunal de Justiça com medidas cautelares para exigir que todos os candidatos, já que eles pegaram cópia lá na mesa, entregassem as atas. Aquelas atas que a Corina disse que tinha, eram, na verdade, coisa falsificada, que depois perceberam, foram editadas, inclusive em Miami. Tal a grossura que eles fizeram. Lá. Então, camaradas, o que há na Venezuela é a luta de classes, uma guerra internacional em torno da disputa do petróleo. Ele vai ser utilizado pelas empresas americanas e para seguir financiando a economia americana e o modo de vida americano, ou ele vai ser usado em benefício do povo venezuelano.
Aí eu vi na internet muitos aí, gente de esquerda, bem intencionado. Ah, mas não deu para ver onde é que o governo botou os recursos do petróleo. Basta ir lá ver. A cidade de Caracas é muito mais bonita do que qualquer capital brasileira, começando por São Paulo. O governo construiu nesses 25 anos 5 milhões de casas. Se vocês têm alguma dúvida, entre no programa Minha Casa Minha Vida para saber quantas casas nós produzimos num país continental como o nosso. Então, de fato, a população percebe que a renda petroleira foi utilizada também em seu proveito. E a partir, então, dessa confusão, que espera nas próximas horas, que agora estão tendo que digitalizar de novo as atas, e isso manda. Agora quem está fazendo isso é o Superior Tribunal de Justiça, para em algum momento anunciar definitivamente os resultados. Mas, estabelecida a guerra geopolítica, essa luta de classes que se travou naquele território, então as forças políticas do mundo inteiro passaram a se manifestar. O senhor Almagro, todo mundo conhece, até as pedras, que ele é um agente da CIA, porque ele era antes militante da Frente Ampla do Uruguai, e depois que foi para a OEA, foi computado pelos americanos e só faz a política dos americanos. Esse senhor, em nome da OEA, sem mandato, reconheceu o golpe na política. Esse senhor reconheceu o golpe na Honduras, de maneira que não tem moral nenhuma para ser fiscal de nenhuma eleição. Mas ele correu em anunciar que era uma fraude, pessoalmente, e em seguida convocou uma reunião extraordinária da OEA para que a OEA condenasse o governo Maduro. E qual não foi a surpresa dele? Dos 34 países, a votação ficou empatada, 17 a 17. De maneira que a OEA não pôde se manifestar sobre o tema da Venezuela. E isso, então, foi repercutido nos países, nos governos, e aqui na América Latina, quem nós temos? Os 10 países da ALBA apoiando Maduro, e os 5 países direitistas, entre eles, a maior decepção das forças populares chilenas, o senhor Boric, que já deve ser computado. 5 países da direita, Milei, Equador, Peru, o Chile e El Salvador, e a Costa Rica, para mais 6, apoiando e reconhecendo a Coreia. E, como era esperado, evidentemente os Estados Unidos foi a público e disse que já reconhecia. Mas quem é mesmo os Estados Unidos? Ele não é a Corte Suprema, não é a outra para decidir tal eleição foi legítima ou não. Aliás, os Estados Unidos foi o que reconheceu o Guaidó como presidente impostor, como parte das táticas da guerra civil. E o seu Guaidó roubou 50 milhões da PDVSA instalada nos Estados Unidos, até denunciado pelas outras forças de oposição. E hoje, para se proteger e já rico, mora lá em Miami. Então, de maneira que os Estados Unidos não tem moral nenhuma para comentar qualquer coisa da Venezuela. O governo do Brasil, da Colômbia e do México adotaram uma posição sensata, na minha opinião, porque entregaram a autonomia da decisão ao poder eleitoral da Venezuela. E como o poder da Venezuela ainda não teve a deliberação final, cabe esperar. Mas, sobretudo, é que esses 3 países, pela importância geopolítica que tem no continente, não quiseram se somar a essa ofensiva direitista. 30 ex-presidentes de direita do continente americano e da Portugal e da Espanha escreveram uma carta pessoal ao Lula pedindo para ele mudar a posição. E o Lula, cabra bom de Pernambuco, resistiu às pressões externas e manteve a posição que, nessa altura, é a mais correta. Do outro lado do Atlântico, repetiu-se a geopolítica. A OTAN com a oposição e todos os outros países da África, dos BRICS, Rússia, China, Índia, atenção,
A Índia hoje é o principal mercado de petróleo venezuelano. Se manifestaram reconhecendo Maduro como presidente eleito. Então, espero que essas informações ajudem vocês a tomarem a vossa posição. O que me dói na alma é que alguns companheiros e companheiras entre nós se apressaram a fazer coro para a direita e apoiar a posição dos Estados Unidos e desrespeitando os interesses do povo da Venezuela. Com isso, espero contribuir e espero que os que cometeram equívocos reconheçam a burrada que fizeram. Mas existe inferno para todos. Para nós cristãos marxistas, sempre nós apelamos de mandar alguém para o inferno. Muito obrigado pela atenção.